Amados professores, é um prazer poder estar com vocês. Estamos aqui com o irmão Libânio, o irmão Adam, e somos gratos por você também estar nos ouvindo e aprendendo mais como ser um melhor professor e adaptar as sugestões didáticas do manual. Nós gostaríamos de enfatizar nessa terceira semana agora do que retornou o seminário para que cada classe, tá? Junto com sua presidência de classe e junto com os outros jovens, escolhesse pelo menos um jovem que pudessem trabalhar neste mês de agosto para trazer eles novamente para a classe. Contamos com cada um de vocês, nossos amados professores, juntamente com suas presidências de classe e juntamente com todos os jovens da classe. Orem e ponderem a respeito de apenas um jovem que poderiam convidar ou a classe visitar, é, e trazer novamente esse jovem para a sala de aula. O irmão Libânio, ele vai ficar com terça e quinta, e o irmão Adam estará conosco nas sugestões didáticas de quarta e sexta. É contigo, Libânio. Maravilha, obrigado, Leonel. Deixa eu colocar aqui o meu cronômetro aqui, senão o Leonel depois pega a gente aqui. Mas só salientando sobre o que ele falou, a gente tem visto milagres acontecerem quando os jovens eles se engajam para buscar outros jovens e ter o auxílio ali dos missionários também, dos líderes, presidência das moças, assim por diante, pode realmente trazer esses jovens que ainda não assistiram nenhuma aula e vai fazer toda a diferença. E, meus amigos, nessa semana a gente vai estudar o livro de Jó. E quantas experiências maravilhosas a gente já teve em estudar Jó, seja na escola dominical, no seminário ou no instituto, estudando as lições aqui, eu pude relembrar de como as escrituras, né, o livro de Jó aqui, e o exemplo dele impactou minha vida. Tenho certeza que isso vai relembrar vocês e vai ajudar a abençoar os alunos. Então, o propósito é ajudar os alunos a sentir um desejo maior de confiar. Essa talvez é a palavra principal aqui, é a confiança que eles podem ter no Pai Celestial em Jesus Cristo durante as provações. A pergunta não é se eles vão ter provações na vida, é quando eles vão ter as provações e como eles vão reagir a essas provações. Então, como preparação, além deles lerem a designação, peça para eles que venham preparados para debater de como eles têm já reagido. Eles vão poder fazer uma avaliação sobre como eles têm reagido às provações que eles já têm. Tem alguns alunos que têm a vida bem tranquila, nem pensa nisso. Mas tem alguns que têm uma situação diferente, que eles já têm passado por situações, às vezes familiares, pessoais, e isso pode fazer com que eles possam refletir. Então é importante talvez reforçar que o livro de Jó é conhecido como um livro de poesia ou literatura de sabedoria, mas é uma história verdadeira. Aqui o profeta Joseph ele apenas falou sobre o livro Cantares de Salomão, que não é um livro inspirado. Então, se tiver alguma pergunta, às vezes os jovens têm curiosidade e tudo mais, mas o livro de Jó é um livro que conta uma história. Às vezes a narrativa, como começa aqui, o Pai Celestial conversando ali com Satanás, né? O próprio Jeová, que é Jesus Cristo, conversando. Aquela narrativa pode ser um pouco, não literalmente como foi ali, mas para os jovens entenderem qual é a doutrina por trás daquela conversa. E aqui no início, acho que é importante eles pensarem em dois cenários, de uma pessoa que está tendo problemas a curto prazo e outra que está tendo provações mais a longo prazo. E pensar como eles reagem. Se eles reagissem mal, o que aconteceria? Como que seria se essa pessoa reagisse bem? Então, eles vão poder colocar ali situações que normalmente os jovens passam hoje em dia. Quais são as provações que eles passam? E como que eles reagiriam se eles confiassem em Deus? E aqui ele vai poder fazer uma análise dele, como que ele tem reagido. Uma escala de 1 a 5
ele vai olhar ali para dentro dele, como que ele tem reagido. E aí a gente vai entrar propriamente na história de Jó e vai mostrar que ele tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas, ele tinha rebanhos e tudo mais. Então esses números aqui que estão no capítulo 1, é interessante depois a gente comparar, depois de tudo que Jó passou, quais foram as bênçãos, e a gente vai perceber que o Senhor duplicou. O número de filhos continua igual depois, né? Mas o número de rebanhos foi duplicado, né? E essa seção aqui, 121:10, reforça que para Joseph que Jó era uma pessoa real, era uma história real. Então aqui vocês vão poder fazer até uma sketch ali representando o Pai Celestial, Satanás ali, porque a ideia é para que eles entendam que o Senhor muitas vezes ele permite a gente passar por situações assim, mas para provar onde nós provarmos onde está o nosso coração, né? Eu só queria chamar a atenção para essa escritura aqui. É muito melhor a gente às vezes ir direto para a escritura do que ficar explicando, né? Uma escritura, irmãos, que tocou muito forte no meu coração é essa aqui. A reação de Jó depois que ele perdeu tudo, né? Ele perdeu os filhos, perdeu os bens que ele tinha e a própria saúde. E essa declaração aqui é muito forte, onde ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu lembro que essa escritura aqui, ela ajudou, depois que eu tinha casado, e a Rosângela, nós perdemos um filho, né? Essa escritura me veio à mente da minha época de seminário, da minha época de instituto. Então pode ter certeza que esses princípios, essas doutrinas por trás das escrituras vão impactar os jovens por muito tempo. Então vocês podem depois compartilhar esses vídeos, lembrar os jovens de experiências de profetas, personagens das escrituras que confiaram em Deus em momentos de provação. Esse vídeo é muito bom e no final, além das citações, também tem um vídeo muito bom, um pouquinho mais longo, de um jovem que perdeu a perna num acidente. Ele perdeu o pé, ele começou a usar prótese. Então, um pouquinho longo, de 11 minutos ali, mas ele mostra ali de como que o jovem passou por essa provação, esse problema de saúde, confiando no Senhor. Então, esse era o conteúdo de terça-feira. Muito bom. Então, professores, nós vamos dar assim continuidade, né, no livro de Jó. É, Deixa eu só compartilhar aqui minha imagem com vocês. Então, aqui nós vamos para a lição é, de Jó, dos capítulos 14 e 19. E essa lição é uma lição muito importante, porque aqui Jó ele encontra uma esperança. Então, aqui mesmo na lição, ele fala, né? Esta lição pode ajudar os alunos a entender o que significa a esperança que vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, é uma aula extremamente importante que tem muito a ver com a gente pensar celestial, né? Dentro das nossas situações que nós passamos na vida, quando a gente pensa sobre Cristo e o propósito que ele tem para nós e a esperança que ele traz para nós, isso nos ajuda a sobrepujar os desafios, como o Libânio falou no início, né, da lição. E agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como o Jó ele encontrou esperança. Então, a princípio, professores, se vocês quiserem, tem uma preparação para os jovens, que vocês podem pedir para eles antes da aula, de eles lerem o hino Eu Sei Que Vive Meu Senhor, e aí eles compartilharem depois na aula ou grifarem, né? Alguns trechos do hino que eles gostavam, que eles gostam e que eles acharam interessante. E aí tem essa citação aqui do presidente Benson, tá? Que ele está relacionada a essa pergunta. Que eventos as pessoas poderiam dizer que são os mais importantes da história? E por quê? Então, isso aqui você pode fazer
fazer uma pergunta para os jovens, ali criar um debate com eles, criar pequenos grupos e rápido. Aqui é uma situação bem rápida, né? E aí então a situação do presidente Benson seria para dar uma direção, né, sobre para esse debate. E aí então, professores, nós vamos continuar aprendendo um pouquinho sobre o livro de Jó. Achei bem interessante que o Libânio falou, né, sobre o livro de Jó. Ele é como uma poesia, né? Ele também é uma poesia, né? Uma forma de expressão, mas é um relato verídico. Então, aqui, por exemplo, aconselho a vocês a lerem com os jovens, né? Ou pedir para os jovens lerem por eles mesmos e marcar duas perguntas que Jó fez enquanto buscava esperança durante suas aflições. Se vocês acharem interessante, professores, como aqui Jó ele está se expressando, né, uma certa forma de expressão. Então ele faz uso de algumas analogias. Então o primeiro aqui, os primeiros versículos, ele faz analogia com uma árvore, né, ele vai falando ali sobre a árvore que mesmo estando parecendo seca, ou a raiz ali também parecendo seca, quando vem a água, começa a brotar ramos novos, né? Então ele está falando de uma mudança. Depois, ele começa a falar aqui um pouquinho no versículo 13 sobre a sepultura. E aqui nesse versículo, ele começa a falar para nós que estamos lendo, né, que ele acredita na ressurreição, na vida após a morte. E aí, então, no versículo 14, é que ele faz uma pergunta aqui bem interessante. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Então aqui ele faz uma pergunta da vida após a morte, né? Ou da ressurreição. E é aqui que a gente vai abordar. No versículo 10, que até aqui o manual, ele fala algo bem interessante. Ele pergunta, na verdade, aqui, nessa segunda pergunta porém, morrendo o homem, está abatido, e espiando o homem, então, onde estás? Né? Que é uma pergunta, como diz aqui no manual, de a vida após a morte. O que acontece depois da morte? Para onde ele vai? E é aqui onde a aula ela vai começar também a se direcionar. Vale a pena, professor, se você achar interessante, depois ler Alma, do capítulo 40, versículo 6, do 11 ao 14, onde aqui Alma ele ensina sobre o que acontece depois da morte. Se você achar interessante, mas logo depois disso tem uma atividade onde os jovens também vão poder abordar esse assunto aqui. Então, tem esse vídeo do presidente Monson, que é muito bom. E esse vídeo ele vai contar a história de uma mulher que perdeu. Ele tinha um amigo, né? E a mãe desse amigo dele, é, eles foram para a guerra e ele acabou sendo abatido na guerra. E aí essa mãe faz uma pergunta para o presidente Monson, na época que os dois eram jovens, o porquê, para onde o filho dela foi. E aí o objetivo é dos jovens poderem usar essa pergunta e como eles responderiam para essa mãe. É, E aí os jovens podem usar as escrituras, né? Aqui também vai falar um pouquinho sobre Jó, identificando a resposta que Jó dá às duas perguntas aqui desses versículos. E depois tem alguns outros ensinamentos, mas para o final da lição, vocês podem, depois que os jovens responderem, né, fazerem essa atividade, tem o finalzinho aqui onde o presidente Monstro ele responde aquela mãe do amigo. Mas antes disso, tem todo esse conteúdo aqui que vai ajudar os jovens a preparar uma resposta para essa pergunta: para onde nós vamos depois da morte? Tem esse vídeo aqui também do Salvador Jesus Cristo. Na verdade, é um vídeo de Páscoa, né? Falando um pouquinho sobre a ressurreição. É um vídeo muito bom, também vale a pena passar para eles. Então, essa lição ela é especificamente falando sobre a ressurreição de Cristo e como a ressurreição traz para nós uma esperança para os desafios da vida e principalmente para o grande desafio que nós temos na mortalidade, que é a morte.
Então, esse é o nosso conteúdo para quarta-feira. Libânio. Obrigado, Adão. É maravilhoso, né? Eu sempre entendia que a maior virtude de Jó é a paciência, né? Tanto é que tem gente que fala, nossa, esse aí tem a paciência de Jó. Mas acho que foi numa aula do Instituto que eu entendi que a maior virtude de Jó era o testemunho. Testemunho que ele tinha de Jesus Cristo, testemunho que ele tinha da ressurreição e do plano de salvação, e isso fazia que os outros atributos de Cristo, como a paciência, por exemplo, ele demonstrava. Então, a aula de quarta é uma preparação para a aula de quinta-feira, onde a gente vai ter esses capítulos aqui e a gente vai continuar vendo as provações numa perspectiva eterna, tanto, né, na vida depois da morte, mas também na vida pré-mortal também. Então, algumas escrituras são lindas, maravilhosas. Então, a gente vai poder até resgatar um pouquinho, né, da ideia que a gente estuda na aula do Domínio Doutrinário sobre avaliar, ver as coisas de uma perspectiva eterna, né? Então, dessa forma, os jovens eles vão poder responder essa pergunta aqui: por que Deus permite que passemos por provações? Então, eles vão poder fazer uma atividade já no início e escrever duas perguntas. Vocês podem dividir em grupos e cada grupo fazer uma pergunta ali. O que as pessoas podem fazer enquanto se esforçam para entender que as provações que estão enfrentando? Então, quais são as perguntas que as pessoas podem ter quando estão passando por provações? Então, essas aqui são a do manual, mas vocês podem acrescentar a quinta e a sexta, que os jovens eles vão poder formular. Talvez sejam até perguntas parecidas com essa aqui. Como, por exemplo, se Deus é real, por que ele não impede o sofrimento das pessoas? Então, são perguntas válidas que nós podemos ter durante a vida e que qualquer pessoa pode ter durante momentos que estão passando por provações, né? Então, as doutrinas que eles vão estudar ao longo da aula, eles vão poder estar respondendo a elas. Então, o estudo de fontes divinamente atribuídas, que é um outro princípio importante ali do adquirir conhecimento espiritual, ele é fundamental. Então, para que a gente possa ter um olhar de uma perspectiva eterna, a gente tem que buscar em fontes divinamente atribuídas. Normalmente, quando a gente busca ali no homem natural, nos nossos pensamentos naturais, a gente vai começar a titubear a nossa fé e o nosso testemunho pode ser um pouco abalado. E foi isso que aconteceu em alguns momentos, tanto de Jó quanto dos seus amigos. A princípio eles estavam lá, os amigos consolando ele, confortando, mas em alguns momentos os amigos de Jó estavam falando: você está pecando, você fez alguma coisa errada. E é isso que a gente pode às vezes até julgar outras pessoas que estão passando por situações. Ele aprontou, está fazendo alguma coisa. Ou a gente mesmo pode olhar. E como Jó, ele teve esses sentimentos também. Então, essas escrituras aqui, esse bloco é uma atividade muito legal que vai mostrar o que os amigos de Jó presumiram, o porquê ele estava passando por isso, e também o Jó presumiu porque Deus estava permitindo ele passar por essas situações. Então, são suposições incorretas. E depois o Senhor ele ensinou aqui nesse bloco para que eles pudessem ter uma perspectiva eterna, o porquê eles estavam passando por aquilo. E tem essa citação do Elder Rayland que é muito poderosa, que ele fala até, né? Deus em sua sabedoria sabe que uma parte vital de nossa experiência mortal é não saber tudo. Então, confiar em Deus e ter fé no poder do Salvador Jesus Cristo significa que a gente não vai ter todas as respostas. E isso faz parte do nosso progresso. E depois disso, aí tem o depoimento de Jó. O que ele entendeu com relação ao que o Senhor mostrou para ele. Então, o princípio poderoso aqui
Deus pode nos ajudar a ver as provações numa perspectiva eterna. Então, aqui tem algumas atividades muito boas que os alunos podem fazer, talvez em dupla. Então, se você puder já imprimir esse PDF aqui, onde eles vão entender melhor esses princípios e essa doutrina. E aí, como é que a gente tem certeza que o jovem aprendeu? Quando eles conseguem compartilhar, quando eles conseguem ajudar outras pessoas. Então, eles vão pensar em pessoas que estão passando por situações assim e como que eles podem aplicar esses princípios na sua vida. Então, além tem esse vídeo aqui que já está legendado, está lá na página do YouTube do Seminário Instituto já legendado. Aqui no manual não está legendado, mas lá no canal do YouTube já está legendado. E aí tem essa atividade aqui que é com um dado onde eles vão poder meio que responder aquelas 6 perguntas. Lembra aquelas 6 perguntas que as pessoas podem ter quando passam por provações? Então, nesse dado aqui, nessa atividade, eles vão poder tirar na sorte e compartilhar, de acordo com o número que cair, como que eles ajudariam a pessoa a responder essas situações. Então, além do que, até o fim aqui, existe escritura, citações maravilhosas. Talvez eu faria essa atividade aqui sobre a vida pré-mortal, é uma forma de reforçar um pouco sobre o plano de salvação e a diferença que faz encarar as provações numa perspectiva eterna. Tá bom? Então esse é o conteúdo de quinta-feira. Vai lá, Adão. Muito bom. Então, professores, para a gente finalizar a semana, nós temos como aula de sexta-feira é a aulas de preparação para a vida, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Guia Força dos Jovens. Na verdade, a gente não vai falar sobre o Guia Força dos Jovens, a gente vai falar um pouquinho sobre conectar nossas escolhas a Cristo e como o Força dos Jovens vai ter vai ajudar os nossos jovens, né? Então essa lição ela vai ajudar os alunos a praticar o uso do Guia Força dos Jovens para fazer escolhas inspiradas com base em Jesus Cristo e sua doutrina. Então a gente vai ajudar os jovens eles usarem mais o Guia Força dos Jovens. E tem aqui de início, uma coisa importante, tá? Que até o Manuel falou aqui, é se vocês tiverem aí na ala um guia, né, do Força dos Jovens, poder compartilhar com os jovens, ou até mesmo ajudar eles a acessar através das mídias, né, do celular, qualquer dispositivo eletrônico, acessar o Guia Força dos Jovens no celular ou em outro dispositivo eletrônico que eles tiverem, na aula mesmo, tá? Se caso alguém não tiver, aí vai ser interessante se eles puderem receber o impresso. E aí a aula inicia então com essa gravura que vocês podem compartilhar. E aí uma pergunta, né? Que princípios do Evangelho você pode ensinar a alguém usando essa gravura? E aqui então já vai gerar um debate, vai ser bem bacana. Aqui também, professores, é bem rápido, tá? Um debate rápido ali com os jovens, só para eles começarem a lição com uma base, né, do que vai ser falado. E aí, um outro ponto interessante que pode ser abordado é ler aqui em Salmos 62, 5 a 7. E aqui essa escritura pode ajudar os jovens a responder um pouquinho sobre essa gravura, falando sobre a rocha, que fala, né, Cristo é a rocha, a descrição, uma das descrições de Jesus Cristo. E aí tem uma citação aqui do Adler Uchtdorf. Depois disso, é, essa parte aqui, depois dessa atividade, acho que é importante os jovens, vocês ajudarem os jovens a entenderem, como falar aqui no manual, certifique-se de que os alunos entendam que a força dos jovens, um guia para fazer escolhas, é uma ferramenta que pode nos ajudar a conectar nossas escolhas a Jesus Cristo. Assim, irmão, Talma, onde eu encontro isso? Então, eu estou aqui, ó, na Biblioteca do Evangelho, na primeira imagem aqui, eu venho aqui em jovens, ó, tá vendo? E aí já aparece aqui, ó, Guia Força dos Jovens. É o primeiro que aparece aqui. Então é esse manualzinho aqui que eles vão acessar.
Depois, de vocês ajudarem eles a chegarem, né, até aqui, ou até mesmo antes no início das aulas, essa citação aqui do Elder Uchtdorf vai ser importante para depois a gente colocar essa pergunta: de que maneira conectar nossas escolhas a Jesus Cristo nos fortalece para resistir às tempestades da vida? Então, os jovens eles precisam conectar e entender que os desafios que eles estão tendo, ou situações que possam vir a acontecer, se eles buscarem a Cristo e usarem esse material, né, que é o Guia Força dos Jovens, vai ajudá-los a se conectar mais a Jesus Cristo. E o interessante dessa aula, professores, é que tem uma atividade. Então, vale a pena vocês deixarem um tempo para eles fazerem essa atividade, porque é isso que vai fazer toda a diferença para que eles possam, da aula para frente, começar uma aplicação. Então, a princípio, o que que ele fala aqui? Né? No Guia Força dos Jovens, você vai encontrar ensinamentos de Jesus Cristo e os profetas. Com essas verdades, como seu guia, você pode fazer escolhas inspiradas e vão abençoá-lo agora e por toda a eternidade. Então, cada tópico ele vai abordar as verdades eternas, ou doutrina do Evangelho do Restauro de Jesus Cristo, os convites sobre aquela verdade e as bênçãos prometidas. Então, vocês podem até usar aqui também, tem um exemplo, né, de José do Egito, como José do Egito, as decisões de José do Egito levaram ele a tomar boas decisões focadas no aprendizado do Evangelho de Jesus Cristo. É, e aí tem uma prática bem interessante aqui, que é ajudar os jovens a usar agora o Guia Força dos Jovens. E aí, nessa prática especificamente, que você pode pedir para os jovens abrirem, e aí eles vão usar para esse título aqui, ó. Estude a seção Seu Corpo é Sagrado, em Força dos Jovens, dando atenção em uma das seguintes questões. Que verdades eternas? Então eles vão encontrar lá as verdades eternas desse tópico aqui, os convites que são feitos e quais das bênçãos prometidas. Então eles vão usar essa questão aqui, Seu Corpo Sagrado, focado na história de José do Egito. Tá? Você vai perceber, quer ver, ó, vamos colocar aqui, seu corpo é sagrado, ó. Então é aqui que os jovens vão começar, ó, a buscar a doutrina e os princípios. Então aqui tem os convites, as verdades eternas e, mais para baixo aqui, as bênçãos prometidas, tá? E para finalizar, professores, na aula aqui, ele tem esse. Cadê? Eu passei? Ah, não, tá aqui, ó. Ele tem esse arquivo aqui que vocês podem imprimir e compartilhar com os jovens, porque agora eles vão fazer isso focado nas suas próprias situações, dificuldades que eles tenham ou que possa ter. Então, se eles têm alguma dificuldade, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se eles têm dificuldade em, por exemplo, em oração. Ah, eu tenho dificuldade de fazer oração, é difícil para mim. Deus quer conhecer você, por exemplo. Aqui pode ser um excelente tópico para eles poderem aprender mais sobre Deus e a importância, né, de eles terem esse contato. Amar a Deus e ao próximo, ordenanças e convênios. Então, cada um desses tópicos aqui pode ajudá-los nos desafios que ele tem atualmente. Ah, mas não tem aqui, ó. Se depois você vem aqui no índice e sobre, que ele vai dar outros tópicos que os jovens podem buscar: vício, adversidade, álcool. Olha só, piercing, né? O jovem fala assim: ah, eu quero usar um piercing. Poxa, então deixa eu ver o que que fala lá no Força dos Jovens. E aí o jovem pode vir aqui e através dos princípios, dos princípios de Jesus Cristo, ele pode aprender então o que que ele deve fazer, que decisões ele deve tomar que vão ajudar a se concentrar ou se aproximar mais de Jesus Cristo. Então é uma aula excelente. Aproveitem essa aula para praticarem com eles saírem de lá sabendo como usar o Guia Força dos Jovens e tomar decisões focadas em Jesus Cristo, em seus princípios. E isso vai ser uma bênção na vida deles, principalmente, né, que estão iniciando a vida. Tá bom? Então, professores, esse é o nosso conteúdo aí de sexta-feira. Leonel?
Então, apoiando essa nova mudança na escola dominical, acredito que todos os nossos professores também saibam que grande parte do material do Guia Força do Jovem vai ser usado nas aulas com os jovens também, tá bom? Então, os líderes, né, os membros estão sendo incentivados não só a conhecerem também o Guia Força do Jovem, como a revista tá lá do lado, né? Se a gente entrar aqui, a gente vai ver que as novas aulas da escola dominical serão este manual e este aqui também, ó, tá? Então, todos estão sendo incentivados a adquirir, que é gratuitamente, ok? A revista. Dos jovens para que possam ajudar seus jovens, né? Então, se eles não sabem onde é que fica, é um bom momento da gente treinar onde é que fica, porque esse vai ser o manual deles agora, a partir de agora na escola dominical. Obrigado, Libânio, obrigado, Talman, pelas sugestões dessa semana. Desejamos uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fazem, pelo amor incondicional que você tem com os jovens e saibam que nós oramos por cada um de vocês e por sua família, que Deus possa abençoá-los, protegê-los e inspirá-los naquilo que precisam fazer com os jovens em sala de aula. Um forte abraço a todos e sucesso nessa semana. Até logo. Tchau, tchau.